Olá, o Liberal preparou entrevistas com as chapas concorrentes à eleição da OAB Pará. O pleito acontece no próximo dia 18 de novembro e cerca de 13 mil eleitores estão aptos a votar. Hoje nós entrevistamos o candidato pela chapa 38, Advocacia em Causa Própria, o advogado Sávio Barreto Lacerda Lima, candidato de oposição. Seja bem-vindo, candidato. Olá, Cíntia. Muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com a advocacia paraense e transmitir um pouco das nossas ideias e do nosso pensamento. E nós vamos começar a sessão de perguntas e a gente já inicia. Para quem não lhe conhece, eu gostaria nesse momento de pedir que você se apresentasse e falasse um pouco do seu currículo e da sua trajetória profissional. Bom, meu nome é Sávio Barreto, eu sou pai da Nina, eu sou casado com a Brenda, que não é a minha vice, que também se chama Brenda, e milito na advocacia há aproximadamente 20 anos. Minhas duas paixões na vida é a minha família e o meu trabalho. E como foi essa carreira? Passei no curso de Direito, aquela alegria do vestibular, e logo no início do curso de Direito eu tive a oportunidade de estagiar em um grande escritório. Nunca mais saí de um escritório de advocacia. Não quis fazer estágio em órgãos públicos. Eu me apaixonei pela atmosfera do escritório, pela advocacia, por aquela vida do fórum. E quando eu terminei o estágio e consegui passar no exame da ordem, outra grande alegria, eu fui efetivado como advogado dentro de um escritório e passei ali um período inicial somando experiência profissional dentro de uma banca de advocacia muito respeitada. Passaram-se alguns anos e aí eu me vi no momento de tomar uma decisão muito importante na vida, que é de construir um escritório próprio. Uma insegurança, a dificuldade ali inicial de pagar as contas, né, de conseguir clientes. Mas graças a Deus, passo a passo, melhorando um pouco cada dia, eu consegui construir um escritório que foi ganhando respeito, foi ganhando credibilidade e que me trouxe até o momento profissional que eu estou vivendo hoje. E durante essa trajetória, eu vi duas OABs muito diferentes. Aquela OAB do passado, uma OAB que tinha brilho institucional, uma OAB que tinha voz, uma OAB que defendia a advocacia, que defendia as nossas prerrogativas, uma OAB que dava amparo ao advogado que mais precisava, e a OAB de hoje. Uma OAB omissa, uma OAB apática, uma OAB que não tem protagonismo perante a sociedade civil e também não dá amparo ao advogado início de carreira, ao advogado interior, à advocacia como um todo. A gente continua e agora eu gostaria de saber quais os principais planos para a gestão, considerando a atuação da OAB na capital e também no interior. Cíntia, falar uma questão inicial que é muito importante. A OAB, hoje, essa atual gestão, atualmente capitaneada pelo candidato Eduardo Embiriba, ela, a nosso ver, se afastou da advocacia e da defesa dos nossos interesses. Tem duas situações emblemáticas que, durante a campanha, nós temos levado ao conhecimento da advocacia a respeito do meu adversário. Dois fatos importantes a respeito da forma como essa atual gestão e o atual candidato conduz os interesses da nossa classe. Ele se diz defensor das prerrogativas, mas, na realidade, ele é um defensor das prerrogativas dos seus amigos, daqueles que estão alinhados e compromissados com as suas pretensões eleitorais, com os interesses da gestão. Primeira situação, uma advogada, colega nossa, foi gravemente violentada, agredida no exercício da profissão dentro de uma delegacia. Nossa colega Lia Freitas. E o que fez a Comissão de Prerrogativas em relação a isso? Nada. Não se posicionou. Essa comissão que tanto gosta de estardalhaço nas redes sociais, ficou caladinha. E o que é que nós sabemos que está por trás disso? É que o atual candidato, Eduardo Embiriba, possui relacionamento pessoal e profissional com as pessoas que violaram essa colega no exercício da profissão. Isso é muito grave.
Mas não é só. Um outro colega nosso, advogado, gravou um vídeo recentemente protestando contra a candidatura do meu adversário. E o que é que ele diz? Que ele é advogado e que o pai dele, também advogado, foi morto no exercício da profissão. E quem defendeu o assassino do advogado? O Eduardo Imbiriba. Isso não pode ser admitido. Eu não estou aqui criminalizando a advocacia criminal. Aquele réu que assassinou um advogado, ele tem o direito, sim, de ser defendido e deve ser defendido por um advogado. Mas se você se diz defensor das prerrogativas, se você quer ser diretor da OAB ou presidente da OAB, você não pode defender assassino de advogado. Ponto final. Essa atuação fica, inclusive, sob suspeita. Você está defendendo ali um criminoso ou você está se valendo do cargo para obter honorários? Essas questões, elas têm que ser levadas ao conhecimento da advocacia. Nós pretendemos, no nosso plano, nos voltar mais para a OAB da capital e do interior. Como? Na capital, dando maior eficiência à gestão. Nós estamos apresentando o programa da OAB Digital. Para quê? Para digitalizar todos os processos administrativos da OAB, que até hoje são físicos. A justiça é eletrônica, a justiça já se otimizou em relação ao processo digital, mas na OAB, que deveria estar à frente, ela está atrás, com processos físicos que demoram na tramitação. Os colegas, quando querem o registro de sociedade, quando fazem o próprio pedido de inscrição na ordem, vem aquele pedido para formar processo físico, para ir para o relator, para depois ter que falar com o relator, cobrar o relator, para ele devolver, dar um despacho. Cara, isso tem que tramitar eletronicamente. As outras seccionais já estão fazendo isso faz tempo. Nós vamos aperfeiçoar as contas da OAB, nós temos que abrir essa caixa preta e vamos criar para isso o chamado Portal da Transparência, que já é uma realidade em outras seccionais. E em relação ao interior, duas questões fundamentais que eu queria enfatizar. Primeiro, o Colégio de Presidentes precisa ter sua força restaurada como órgão da OAB. Hoje, o que existe entre o presidente da seccional e o presidente da subseção é uma relação pessoal, uma troca de favores. Se o presidente da subseção tem alinhamento político com o presidente da seccional, ele recebe tudo o que ele quer. Mas se existe alguma divergência, alguma crítica, ele não recebe nada ou quase nada. Isso tem que acabar. Nós vamos fortalecer o Colégio de Presidentes, dar autonomia, dar independência e ter uma relação institucional entre a seccional e entre as subseções. E, além disso, recuperar a chamada Comissão de Apoio à Advocacia do Interior. Para quê? Para aquelas necessidades básicas das subseções. Papel na impressora, tinta, mobília quebrada. É preciso ter uma comissão para que esses pedidos não precisam ser com o presidente. Tem que ter uma comissão que dá amparo e que desenrole rapidamente necessidades simples, básicas, que hoje são reclamações constantes por parte das subseções e da advocacia do interior. A gente continua. Quais são os projetos da sua gestão voltados para os jovens e recém-formados em direito? Cecília, a Jovem Advocacia hoje, ela representa mais que 1/3 de toda a advocacia paraense. Isso se reproduz no Brasil inteiro. Então, é uma advocacia que ela precisa de uma atenção especial. Não só por serem jovens, mas por estarem ali fragilizados dentro de um início de carreira, de uma insegurança financeira. O que é que eu vejo hoje? Eu vejo uma gestão que é liderada pelo candidato da situação, Eduardo Imbiriba, que enxerga o jovem advogado não como advogado, mas como eleitor. A preocupação é a seguinte: você recebeu a carteira na solenidade, vamos lhe colocar num grupo de WhatsApp e, de alguma forma, criar uma marra com a gestão para que eu possa contar com o seu voto nas próximas eleições. É isso que a Jovem Advocacia recebe. E o que é que nós estamos propondo? Duas coisas muito importantes. Primeiro, precisamos dar voz ao jovem advogado. E como fazer isso? Nós estamos criando o chamado Conselho da Jovem Advocacia, um órgão deliberativo que é um espelho do Conselho Seccional, e nele os jovens advogados vão poder pautar todos os assuntos do seu interesse, deliberar, aprovar. E tudo que for aprovado será submetido ao Conselho Seccional. E o Conselho Seccional, que é o órgão maior deliberativo da OAB, terá que dizer para a Jovem Advocacia um sim ou não.
E aí não poderá mais ficar cozinhando alguns assuntos importantes, como ela fez, por exemplo, com o piso salarial, que ficou mais de 10 anos tramitando de um lado para o outro dentro da OAB, que só foi resolvido agora com a aprovação do piso ético, porque isso foi uma promessa da campanha anterior que não foi cumprida e foi batida na campanha anterior, e eles tiveram que aprovar por pressão eleitoral. É por isso que a democracia é importante, é por isso que a renovação na gestão ela é importante. Se não tivéssemos eleições, esse assunto até hoje não seria resolvido. E essa jovem advocacia, além de ter voz, ela terá também serviços da OAB. O escritório Belém, que está no nosso programa, é uma estrutura completa de escritório, com secretária, com sala de reunião, com baias, com computadores modernos, para que a advocacia, a jovem advocacia, sobretudo, aquele que não tem condições de pagar um escritório, possa trabalhar num lugar digno, possa receber seu cliente ali, né? Ou a um custo de forma gratuita, ou, quando desejar usar isso de forma continuada, a um custo subsidiado, muito menor do que a estrutura de um escritório. Prestar serviços para a jovem advocacia e dar voz à jovem advocacia. É isso que nós temos dentro do nosso programa. Quais são os projetos da gestão voltados para maior representatividade e inclusão na categoria? Eu penso, Cíntia, que existe hoje o que eu chamo de crise de representatividade na atual gestão da advocacia. E por que isso ocorre? É justamente nós temos uma gestão pessoal, voltada mais para interesse próprio do que para o interesse da coletividade. Eu dei o exemplo anteriormente dessa relação atual da presidência da OAB com as presidências das subseções, uma relação pessoal de compadrio. Mas isso não fica apenas no âmbito da seccional e das subseções. Isso acaba se alastrando para todo o sistema OAB. Olha o que acontece com as comissões. O atual presidente, que está ao lado do atual candidato, Eduardo Imbiriba, ele entende que todos os presidentes de comissão devem ser subservientes ao seu interesse. Se algum presidente de comissão não atende aquilo que ele quer, ele destitui, porque ele acha que aquilo ali é um cargo de confiança. E nós não podemos admitir isso. Nós tivemos situações absurdas. Nós tivemos um colega que foi destituído de uma presidência de comissão porque ele deu uma palestra para uma associação que o atual presidente entende que é adversária política da atual gestão. E por conta disso, só por isso, ele foi destituído da presidência de uma comissão muito importante. Isso não pode acontecer. Você não pode ter uma gestão em que você só aceita aquela pessoa que pensa igual a você. Nós temos uma categoria que pensa muito diferente, nós temos debates ideológicos profundos dentro da advocacia. Nós precisamos trazer para a advocacia toda essa pluralidade de pensamento, depurar essas diferenças e produzir uma decisão através dela. As nossas diferenças é o que nós temos de melhor, mas não podemos fazer disso algo bom se o gestor entende que só vale aquilo que ele pensa. Então, para recuperar essa nossa representatividade, a gente precisa criar, e isso está no nosso programa, regras de compliance que reduzam os poderes do presidente e da diretoria, não permitindo que se pratique atos como os que estão sendo praticados hoje de forma personalista, de forma pessoal, para fazer prevalecer apenas o interesse de quem está no comando da gestão. A gente continua, passamos para a próxima questão. Como você vê a relação da OAB com o Poder Judiciário e o papel da OAB em temas relevantes para a sociedade em geral? Um dos maiores problemas dessa gestão é a falta de interlocução com o Poder Judiciário. Existe um fato muito emblemático que está aí nas ruas, o problema das chamadas UPJs. Hoje, o advogado tem que passar 2 horas, até 2 horas, ou mais às vezes, na fila de uma UPJ para conseguir um simples despacho, um simples alvará, uma simples certidão. Você não consegue trabalhar no Fórum Civil de Belém. E o que a OAB fez em relação a isso? Nada. Essas UPJs foram instaladas no início do ano, a crise se instalou e nenhuma atitude enérgica foi tomada em relação a isso, nem no âmbito diplomático e nem no âmbito judicial. No âmbito diplomático, a única coisa que se viu foram fotos sem uma pauta, sem uma proposição, sem uma efetividade, apenas para responder
os gritos da advocacia que não aguenta mais ir ao Fórum Civil de Belém e passar por isso. E o que é que foi feito de efetivo? Aquilo que eu fiz. Já como pré-candidato, ingressei com pedido de providências no CNJ, que está concluído para julgamento, denunciando esse absurdo dessas filas, que é um desrespeito ao advogado, é um desrespeito às nossas prerrogativas e não nos permite trabalhar. Eu não posso passar 2 horas parado numa fila, porque aquilo é tempo de trabalho, aquilo tem valor. Eu sou um profissional, todos nós somos. E não podemos admitir calados um absurdo como esse. E a OAB o que fez? Silenciou. Silenciou porque ela não dialoga com o Poder Judiciário, porque ela não tem efetividade. E digo mais, o fato mais emblemático disso, dessa falta de interlocução, dessa falta de voz perante o Poder Judiciário, se vê nas sessões solenes, importantes. Por quê? Porque nessas sessões, como na posse de juízes que teve recentemente, são momentos em que a OAB ela tem a voz, ela tem ali sentado na sua frente o presidente do tribunal, os juízes de direito, o representante do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado. E ali deve se fazer presente o presidente da OAB, ou no máximo a vice-presidente, e deve exercer a voz. Se a advocacia está sofrendo tanto no Fórum Civil, cadê o presidente para, nessas sessões, pegar o microfone e passar um recado para o Poder Judiciário? Ele não estava lá, ele não está lá nessas sessões. Na última que teve, ele mandou o 6º escalão da diretoria, quando ele não manda, às vezes, um presidente de comissão. Isso não pode ser admitido. É por isso que a OAB perdeu essa representatividade e nós propomos restaurá-la. A gente continua e, nesse momento, eu gostaria de saber qual a proposta da chapa para defender as chamadas prerrogativas dos advogados. O atual candidato, Eduardo Imbiriba, é presidente da Comissão de Prerrogativas. E se tem uma coisa que ele não faz, ao meu ver, é defender as prerrogativas. Como eu disse inicialmente, quando ele defende as prerrogativas ou dos amigos ou defende as prerrogativas contra os seus inimigos. Mas ele não atua de uma forma eficiente para defender aquelas situações, às vezes pequenas, mas que nos impedem de trabalhar. E o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo, no que se refere à defesa das prerrogativas, uma coisa importante chamada efetividade. Para defender as prerrogativas, é preciso processar o violador. No CNJ, na Corregedoria, na Ouvidoria, entrando com uma ação civil de indenização, entrando com uma ação criminal. E o que a OAB vai fazer? Ela vai criar o chamado Escritório das Prerrogativas, que está previsto no nosso plano de gestão. E o que é isso? É uma estrutura de escritório onde vão ter advogados da OAB que vão dar suporte ao advogado violado para processar a autoridade violadora. Quando aquela autoridade violar a prerrogativa do advogado, ela vai ganhar de presente um processo judicial. E aí o que ela vai ter que fazer? Vai ter que contratar um advogado. Aí ela vai compreender a importância da prerrogativa da advocacia quando ela se sentir na obrigação de ter que ter um advogado para lhe representar e para lhe defender num processo judicial. É assim, é com efetividade, é lutando na justiça que nós vamos resgatar o respeito à nossa prerrogativa, não é tentando lacrar na rede social. A gente continua e agora eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, candidato. Cíntia, antes das considerações finais, eu queria aproveitar essa oportunidade que é aqui no Liberal para fazer uma crítica bem forte ao meu adversário Eduardo Imbiriba. Uma crítica porque ele fugiu do debate aqui no Liberal. Ele foi convidado, foi publicado um edital no qual ele deveria comparecer, e se ele não comparecesse, isso iria se transformar numa entrevista. E o grupo aqui sabe, ele faltou à reunião e não compareceu e não manifestou interesse em fazer esse debate. É por isso que nós estamos dizendo à advocacia que esse candidato que está aí se apresentando pela situação, numa dança de cadeiras, procurando uma perpetuação de mais de 15 anos dentro da gestão, ele não respeita a advocacia, porque se respeitasse, ele estaria aqui, na minha frente, discutindo essas ideias, discutindo as propostas. Isso é uma vergonha para ele como candidato e é um desprestígio à advocacia. Mas quero dizer, já agora a título de considerações finais, que nós estamos trazendo uma mensagem de esperança e de união para a advocacia. Nós precisamos reunificar todos os setores da advocacia e abraçar um novo projeto. Eu estou cansado de ouvir colegas, isso me deixa muito triste, colegas
que olham para a OAB e dizem isso não serve para nada, essa OAB só serve para te entregar uma agenda todo ano, essa OAB não me representa mais. Vamos parar de pensar assim. Vamos acreditar na força da nossa instituição. Nossa instituição já brilhou muito no passado e ela pode sim voltar a brilhar. Se nós tivermos pessoas de qualidade, pessoas que acreditam nessa instituição, pessoas compromissadas em defender a advocacia, nós vamos sim construir um novo futuro. E é por isso que eu peço, de coração, a toda a advocacia paraense, no dia 18, vote 38. Vamos mudar a OAB. E a gente termina, então, nesse momento, a entrevista com o candidato, o advogado Sávio Barreto Lacerda Lima, candidato da oposição à eleição da OAB Pará, ao pleito que acontece no próximo dia 18 de novembro, onde cerca de 13 mil eleitores vão às urnas votar. Neste momento, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, candidato. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Muito obrigado ao Grupo Liberal pela oportunidade. Obrigada.